How far you want me go, e se eu enfim, tudo pra mim. How far you want me go, e se eu enfim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o how far you want me go, e se eu enfim, tudo pra mim, tudo pra mim. How far you want me go, e se eu enfim, tudo pra Olá amigos, olá amigas, e você deve estar perguntando, né? Por que essa porta aqui atrás? O meu estúdio, ele é versátil, mas não é isso não. É só para lembrar você que existem muitas portas, mas Jesus é a única que nos leva à vida eterna. Essa daqui não vai nos levar na vida eterna. Vai levar ali, ó, um jardim, né? Essa coisa toda. Mas é importante a gente não esquecer isso. A única porta que nós podemos usar para a vida eterna se chama Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, né? E eu quero, nesta noite, compartilhar com você algo que entrou no meu coração. E muito interessante, que eu vou dar o título, Não limite seus sonhos. Viu? Não limite seus sonhos. E eu quero, inclusive, deixar aqui a minha homenagem às mães. Que Deus abençoe essas mães, né, que são peças raras na mão do Senhor Deus. Parabéns, mães. Que Deus abençoe vocês, renove suas forças e continue caminhando e criando, cuidando dos seus filhos naturalmente, né? Bem, não limite seus sonhos. Tem uma frase muito interessante que diz: se o mundo te proibir de andar, Deus te dará asas para voar. Olha que bacana. Então pensa nisso nesses dias em que nós estamos vivendo. Observe que é uma frase sugestiva para esse momento. Eu vou repetir. Se o mundo te proibir de andar, Deus te dará asas para voar. Louvado seja Deus. É assim que nós olhamos para a dificuldade, né? Olhamos com esse pensamento. Se eu não puder andar, Deus vai me dar asas para voar. Se eu não souber nadar, Deus vai fazer com que, em meio à tempestade no mar, eu ande sobre as águas. Esse é o nosso Deus. Então vamos fazer isso. Vamos aproveitar esses momentos e vamos voar. Por quê? Deus de fato tem dado asas para alguns. Mas, lamentavelmente, outros não têm entendido isso. E aí não sabem o que fazer.
Então essas pessoas que estão vivendo esse mesmo momento com você, que já recebeu asas para voar, essas pessoas que ainda não perceberam precisam da nossa ajuda, precisam do nosso apoio, precisam da nossa oração, precisam do nosso contato, para que elas possam sobreviver, para que elas possam caminhar, para que elas possam acreditar que Deus está no controle desta situação. Então você pode imaginar um cego no meio do tiroteio? Imagina aí, você aí, num centro comercial e de repente aquele tiroteio e aí você vê um cego. Coitado, o que fazer? Alguns vão gritar, deita no chão, porque dizem que um dos subterfúgios no meio do tiroteio é se deitar no chão. Eu acho que é porque a bala não vem rasteira. E aí você imagina então esse cego no tiroteio. Assim estão alguns amigos nossos, gente, que estão vivendo isso, que não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, não sabem em que crer. Olha a porta aqui, lembra da porta, hein? Então esses amigos, eles precisam da nossa ajuda. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por quê? Porque tem pessoas que, lamentavelmente, não estão entendendo, ainda não conseguiram forças para poderem caminhar, voar, que seja. Porque a ordem é, não pare. A ordem continua a mesma que Deus deu para Moisés. Diga ao povo que marchem. E eu quero dizer para você esta noite, marche. Não para não. É lógico que sempre tem aquele momento de depressão, de tristeza, principalmente hoje, o Dia das Mães, onde nos confraternizamos, onde almoçamos juntos, jantamos juntos, vamos para uma churrascaria, recebem flores e nada disso aconteceu hoje. Aí você então percebe que de fato nós estamos tolhidos de muita coisa. Então vamos socorrer essas pessoas. Pegue o nome dessas pessoas, vamos colocar em oração, vamos pedir a Deus misericórdia, algo mais acentuado, para que essas pessoas consigam resistir a esse momento. Olha, então você que já está voando, dê a mão àquele que ainda não conseguiu voar, e vamos vencer juntos. Vamos lá, E aí nós vemos então que essas pessoas em breve receberão estas asas para voarem. E você que ainda não recebeu essas asas, agora diretamente com essas pessoas, Deus está ensinando você a voar. Olha, eu fico imaginando isso. Quando nós olhamos e estamos num beco sem saída. E aí Deus começa a pelejar a nosso favor. Ele começa a fazer então acontecer. Por isso, eu digo para você esta noite, não coloque limites nos seus sonhos. Não pare de sonhar. Continue sonhando. Aquele que sonha é aquele que sobrevive aos maus tempos, às adversidades. Por quê? Porque tem um sonho para ser realizado. Aleluia! Então não limite os seus sonhos. Muito bacana essa. Coloque fé. Ao invés de limitá-los, você coloca fé nos seus sonhos.
e através da fé você vai perceber que algo de sobrenatural vai acontecer. As coisas vão mudar. O seu semblante vai ficar mais alegre. A alegria do Senhor é a sua força. Percebe isso? Essa alegria que eu tenho, que você tem, é do Senhor, não é nossa. Nós não temos motivos para estar alegres. Mas tem algo dentro de mim e dentro de você que nos estimula a esta alegria. Aleluia! Louvado seja Deus! Você quer ver pessoas que não limitaram o seu sonho? Isso me faz lembrar de uma mulher chamada Sara. Você deve lembrar. Há muitos anos, há muitos séculos, Sara passou por aqui. Sara tinha um marido exemplar, um homem de Deus, chamado Abraão. Um casal feliz, gente. Mas faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa na vida desse casal. Algo que não poderia ser resolvido pelo homem, pela medicina da época. E o que eu quero dizer com você esta noite, que neste caso, neste casal, Deus fez questão de mostrar a sua soberania e poder. Ao permitir que Sara, uma mulher estéril, viesse a ter um filho. Olha que bacana. Você que sonha ter um filho, ainda não teve, presta atenção nessa palavra. Essa palavra é para você. Então você percebe que esta mulher, ela não tinha condições nenhuma para ter filho. Ela era estéril, mas com 90 anos de idade, Deus a fez conceber. Aleluia! Para Deus não tem tempo. Tem até mulheres que ficam assim, mas eu já estou chegando aos 40 anos, ou já passei dos 40. Olha, eu conheço mulheres que tiveram filho com mais de 40, 45 anos. E olha, está aí, criando seu filhinho com todo amor, com toda alegria. Então não se prenda em idade, não. Se prenda nesse poder aqui, sobrenatural. Olha o sonho de Sara. Você pode imaginar? Ela já estava desanimada. O seu sonho já não ia se realizar no seu pensamento. Então você percebe que Deus fez questão de, além de dar um filho a ela, o fez com 90 anos de idade. E o seu filho se chamou Isaac. Olha que satisfação, que alegria muito grande. E você sabe o sentido do nome Isaac? Isaac significa risos. Porque Sara morreu de rir, de tanta alegria em ter engravidado. Aí que legal, né? Nós vemos então que esse rapaz, essa criança, Isaac, ele cresceu e aí então ele precisava se casar. Seu pai já estava mais velho ainda, porque Sara tinha 90, Abraão tinha 100 anos.
E aí então ele precisava casar. Abraão então mandou que providenciasse uma noiva para ele, uma esposa, Rebeca. Puxa vida, que felicidade tão grande! Agora Isaac casa com uma mulher linda chamada Rebeca. Aleluia! Glória a Deus! Só tem um detalhe. Rebeca era estéril. Meu Deus do céu! O que você diria dessa família hoje, hein? Onde a sogra inicialmente não podia ter filhos. Era estéril. Aí teve Isaac. Isaac casou-se com Rebeca. E descobriu-se que Rebeca era estéril. Não conseguia engravidar. Meu Deus do céu! O que aconteceu? Isaac se abateu? Desistiu? Rebeca da mesma forma? Não. Pelo contrário. Eles não limitaram o sonho deles. Sabia? Não limitaram. E o que Isaac fez, gente? A Bíblia diz que Isaac orou. E sua esposa Rebeca ficou grávida, não de um, mas de 2 filhos. Aleluia! 2 filhos, Esaú e Jacó. Olha que coisa maravilhosa. Muito bacana essa situação. Eu estou aqui mostrando para você que a esposa de Isaac era estéril e recebeu a bênção da fertilidade quando seu marido orou por ela. Aleluia! Olha o poder da oração, gente. Continue orando. Continue buscando ao Senhor para que essa pandemia se acabe. Suma daqui, para que a sua família continue vencendo, para que a sua família continue com saúde, continue com alegria, continue com paz. É a força da oração. E nós olhamos então para esse texto e vemos que o poder da oração entrou em ação no ventre daquela mulher, nos ovários daquela mulher. Eu não vou tentar, não vou conseguir explicar isso para você não. Talvez nem a medicina. Mas eu fico imaginando a alegria de Rebeca, gente. Quando ela parou de menstruar, e ela correu lá na drogaria, lá na farmácia, comprou aquele teste. Naquela época não tinha isso. É só para você descontrair um pouco. E constatou-se a gravidez. Não tinha ultrassom. Não podia descobrir se era menino ou menina. Estava ali um casal, ou melhor, 2 filhos dentro do seu ventre. Então só a oração tem um poder tremendo, a ponto de engravidar uma mulher. Não limite os seus sonhos, por favor. Tenha fé. Acredite. E nós vemos então a alegria desse casal que não deixou de sonhar. Não deixou de sonhar. E é isso que eu quero passar para você. Não pare de sonhar. O sonho é que vai manter você vivo, de pé, alegre. E aí então nós vemos que, estamos vivendo momentos tão difíceis hoje. E
fico vendo algumas notícias. Os nossos governantes parecem estarem num tiroteio. Lembra do cego no tiroteio? Um diz que a medida tal é boa, outra diz que não é, e fica essa confusão muito grande, e nós que somos o povo sofremos. Ainda bem que o nosso governo é do reino de Deus. E esse que é o dono, né, do reino de Deus, que é Deus, esse está nos guardando. Esse está nos dando esperança nesses dias tão difíceis, tão confusos. Então eu olho para esses textos aqui e fico assim, caramba, nada vai atrapalhar o seu caminho. Nada vai atrapalhar o meu caminho. Porque eu tenho um Deus que é o caminho. Aleluia! Então, nós louvamos a Deus. E olha só, isso me faz lembrar uma fala do apóstolo Paulo. Sempre que eu me encontro numa dificuldade, numa adversidade, eu corro para a Bíblia. A Bíblia me explica tudo. Ela tem esse poder vivo. E aí eu lembro então desse texto que diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Olha a pressão que nós temos sofrido, percebe? É pressão de tudo quanto é lado. É pressão do vírus, é pressão da pandemia, é pressão do isolamento, o isolamento total, o isolamento parcial, é pressão do salário, é do dinheiro, é da economia, é da política. Olha só! Quanta pressão nós estamos sofrendo! Mas Covid-19 não tinha na época do apóstolo Paulo. E mesmo assim ele escreveu: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Olha só, perplexos são aqueles que já receberam asas, começaram a voar, estão tocando o barco, estão tocando a sua vida. Agora, aqueles que ainda não receberam asas, podem entrar no desespero, mas não vão entrar, sabe por quê? Porque o Senhor dos Exércitos não deixará. Aleluia! Diga graças a Deus. Obrigado. Graças a Deus. Então nós olhamos e ele diz: somos perseguidos, mas não abandonados. Gente, nós nunca passamos por isso. O mundo já teve aí diversas adversidades, mas os historiadores registraram que nós nunca passamos por isso. Nós, que eu digo, nós dessa geração. O mundo já passou por pandemias, mas nós estamos vivendo uma novidade. E é aí que eu lembro desse texto, desse versículo 9, quando diz: somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Olha, de fato, nós podemos dizer, né, que temos sido pressionados, mas não desanimados. Olha, eu estou aqui animado. Eu quero contagiar você com esse meu ânimo, sabia? Ah, eu quero mesmo. Com esse meu sorriso. Graças a Deus. Eu estou sorrindo. Mas sorri também. Me acompanhe. Não deixe eu sorrir sozinho, não. Eu falei para você nessa semana
Você vai lembrar. Eu falei para você acreditar em milagres. Acredite em milagres. Eu falei para você que se Deus não te guardar, não tem meios de segurança nenhum que o fará. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vê se lembra disso. Se não lembrar, vai no nosso canal da Nova Vida de Vasconcelos e todos os vídeos estão lá. E você vai ver que eu falei isso para você. Falei para você que você sairá dessa quarentena melhor do que entrou. Aleluia! Abre aspas. Eu li uma reportagem dos Estados Unidos que toda pessoa que foi infectada por esse vírus criou anticorpos. Aleluia, viu? Então você percebe o mover de Deus? Talvez a pessoa, ela teve sintomas desse vírus, mas o seu organismo, né, conseguiu criar anticorpos e essa pessoa nem percebeu que ela foi infectada. E outras que já chegaram a estados mais graves, já foram curadas, não pelo remédio, mas pelo próprio organismo. Sabe por quê? Porque quem fez esse seu organismo foi Deus. Ele é que fez, ele é que construiu esse organismo maravilhoso, que tem as suas defesas, e quando não tem, ele mesmo produz essa defesa. Eu fiquei feliz com essa notícia. Fecha aspas. aspas. Não se desespere. Foi uma das palavras dessa semana. Não se desespere. Confie em Deus. Outra palavra desta semana, falei que essa batalha não é sua. Esta batalha é do Senhor. Aleluia! Então, olha só, mantenha-se firme. Mantenha-se em oração, mantenha-se na presença de Deus, e você vai ver a grande vitória que Ele vai liberar para você. Eu falei, você vai cantar o hino da vitória. Aleluia! Louvado seja Deus! Que bom, né? E eu falei sobre liberdade e intimidade. Uma coisa anda junto com a outra. Liberdade e intimidade. Intimidade com Deus. Liberdade com Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Então, olha só. Não limite os seus sonhos. Que Deus possa falar melhor ao seu coração. Mas o que eu posso dizer para você é que eu estou confiante. Eu estou confiando. Eu estou vendo a luz do túnel lá embaixo. Você já esteve num túnel quando falta luz? Um desespero. Vê aqueles faróis dos carros ligados, mas você não sabe aonde é a saída, você não consegue ver e de repente volta a luz. Olha só, a luz está voltando. Você já consegue ver a luz lá no finalzinho do túnel. Aleluia! Louvado seja Deus. Sabe por quê?
Porque você não está limitando o seu sonho. Porque você está confiando nesse Deus. Eu poderia usar aqui diversas frases. Eu adoro frases. Tem frases que são frases maravilhosas. Frases autênticas, como essa, né? Se o mundo te proibir de andar, Deus te dará asas para voar. Eu vejo nessa frase o resultado de esperança. De um modo ou de outro, você vai sair dessa. Você vai vencer. Então fica aqui a palavra do amigo Ailton Gomes, da Igreja de Nova Vida de Vasconcelos. Ali na Estrada do Pré, 670, Campo Grande. Que você possa dar um like aí no nosso canal, se inscreva no nosso canal para a gente, né, chegar aí a 1000 inscritos, a gente fazer live, essas coisas todas. Então que Deus abençoe você, rica e abundantemente. Grande abraço.